Bem-vindos à primeira aula de interpretação de texto. Aqui nós estamos simplesmente dando uma nova concepção sobre análise do texto, tá certo? É interessante perceber, antes de mais nada, que a interpretação de texto ela depende de alguns fatores importantes, tá certo? Por exemplo, eu posso ver um texto, posso ler um texto e simplesmente dar uma opinião sobre esse texto. Essa é uma forma de interpretar, eu dar uma opinião, tá certo? Agora, se eu observo o que está no texto, na sua estrutura, no seu aspecto de intenção, aí eu estou fazendo uma interpretação do texto, que não é meu. O texto, quem fez foi a outra pessoa. Então, eu preciso entender que interpretar não é aqui, nesse momento, dar uma opinião. Porque todos podem dar opinião, mas só alguns interpretam, tá bom? Então, este é um princípio que eu colocaria como fundamental nessa técnica que eu desenvolvi, porque ninguém inventa nada, nós apenas desenvolvemos aquilo que já existe, tá certo? E apenas damos um tempero a mais a esse processo todo. Bom, então se interpretar aqui não é eu opinar, eu preciso colocar o valor de observação. Então, quando eu observo, eu estou dando a chance de o autor que fez o texto poder se expressar para mim, ok? Então, veja só, uma coisa é eu ter o sentido do texto, pelo texto em si, o texto pelo texto, tá certo? Outra coisa é eu apenas ver a observação. Então fica aquela coisa assim, por exemplo, eu li o texto, eu acho que ele quer dizer que é isso, aquilo, aquilo outro. Então fica muito vago às vezes. Não que ninguém vai achar nada, porque assim, de certa maneira nós achamos um pouco, mas assim, é bom achar dentro de uma observação do próprio texto. Então assim, procura trocar assim essa palavra, essa expressão eu acho por eu observei algo. Então, por exemplo, eu não só acho minha opinião sobre a informação do texto, mas eu vi que essa informação ela é baseada nisso, naquilo outro do próprio texto. Aí eu estou avaliando o texto em si, tá certo? E nessa introdução básica sobre uma nova técnica, um novo princípio de interpretação de texto, que eu me baseei nos fatores de textualidade, eu resumi em 3 palavras-chave, tá bom? Uma palavra é que todo texto tem um foco. Foco. Grave essa palavra, por favor. Foco. Toda conversa, toda história, todo seriado, em episódio, toda fofoca, toda música, todo cartaz, tudo tem um foco. E o foco aqui não é assim, a ideia principal, não é isso que eu quero dizer. Vamos entender aqui as coisas bem certinho do que eu queria posicionar para vocês, certo? O foco aqui eu vou traduzir com uma palavra, o assunto. O assunto, tá certo? Toda mensagem tem um assunto, sem o qual não há essa mensagem, tá certo? Agora, esse assunto está dentro de vários outros assuntos. Então, um texto não tem só um assunto, tem vários, mas parte de um assunto. Geralmente, esse assunto, que é o foco, ele está no início do texto. Depois nós vamos com uma técnica mais detalhada, vamos ver como achar esse foco. Mas já dá para entender perfeitamente que o foco é o assunto e o assunto está no início do texto. Às vezes, o autor ele faz um entorno, vai falando uma narrativa, uma história, para depois, no finalzinho do primeiro parágrafo, um exemplo, dizer o foco, tá certo? Às vezes ele fala outros assuntos para chegar no foco, mas isso aí nós vamos perceber, vamos sentir. Essa palavra é linda, né? Sentir. Nós vamos sentir isso aí juntos. É muito, muito legal isso aí. Bom, então se um texto tem um foco, ele está dentro de outros assuntos. Então, aqui é o foco, aí ele libera outros assuntos, tá certo? Esses outros assuntos é o contexto, é aquilo que incorpora o texto. O texto é uma textura.
vem de, talvez você vai imaginar o tecido, assim, o crochê, por exemplo. Uma coisa leva a outra e puxa e o gancho e leva a outro ponto, tá certo? Então, todos os outros assuntos que não sejam o foco, eu vou chamar de contexto. E esse contexto é importante, porque tem assuntos bem relevantes, ou seja, bem importantes, que está ligado ao foco para entender o que o autor quer dizer. E aí vem a última parte, que é a intenção, tá certo? Então vamos repetir. Foco, que é o assunto, geralmente no início do texto. Contexto, são todos os outros assuntos ligados ao foco, tá certo? E tudo isso no finalzinho do texto, geralmente no final, revela-se em forma de intenção. Intenção é o objetivo. Para que eu falei esse texto? Pronto, com essas 3 palavras, nós começamos a entender aqui uma técnica maravilhosa para a interpretação de texto. Todo texto tem um assunto que liga outros assuntos e gera uma intenção. E depois nós vamos perceber que cada parágrafo, cada linha, cada palavra em si, ela tem essas 3 coisas: um foco, intenção e contexto. Mas agora, para exemplificar isso, na prática, vamos aqui a uma ilustração de um texto do autor Wallace Cabral. Nossa, sou eu mesmo. Então desculpe se alguma coisa vocês não gostarem, mas eu gostei pra caramba. Eu gosto desse autor aqui. Bom, vamos lá, vamos. Com humildade eu fiz esse texto aqui para vocês. É um texto de 2015, então desculpe se vocês não gostaram de algumas coisas, mas eu particularmente gostei pra caramba. Então vamos lá, só para ilustrar essa questão do foco, contexto e intenção, tá certo? Aqui, ó, reflexão sobre interpretação, Wallace Cabral de Souza, tá certo? Então só o título já mostra aqui o foco, ó. É o Wallace, que é aqui, né, esse que vos fala, né, não? Está falando de interpretação. Então, o assunto aqui é interpretação. Agora, não necessariamente. Então, aqui, ó, vamos entender as coisas. Olhe para cá, todo mundo. Não necessariamente o título é o foco. Às vezes o título é apenas um ato charmoso ou ilustrativo, mas o foco é outra coisa, tá certo? Mas geralmente, no título já está uma dica forte para saber qual é o assunto. Agora, para saber mesmo qual é o assunto, vamos ler o texto, tá bom? Olha aqui, ó. O autor começa a falar o seguinte: há 2 tipos de interpretação das coisas à nossa volta. A científica, né? Isso aqui é um ponto, apoiada na investigação que fazemos para descobrir o foco, contexto em que o foco está ligado, e intenção que se quis mostrar com a mensagem, seja ela escrita ou mostrada em imagem, música, tom da fala. Veja, aqui nós temos o primeiro ponto. Veja, aqui seria 2 pontos, ele está explicando como seria essa interpretação, e esse aqui é o primeiro ponto, ok? Volta para cá. Toda vez que você vir um ponto, é um período. Período, lembre, período, começa com P e ponto. Ponto. O que é um período? Um texto, vai lá no segundo período, a pessoa, meu Deus, o que é período? É oração, tal. Calma, ponto é um período. O que é um período? Depois eu vou falar com calma na parte da linguística, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é período. Mas assim, período é quando você tem um pensamento lógico concluído, tá certo? Não é terminar o assunto, mas eu concluí o assunto. Se eu falar assim, ó, eu concluí parte do assunto. Se eu falar assim, ó, se eu estivesse num barzinho e falar assim, quando eu te vi ontem, eu chamei alguém e falei assim, ó, quando eu te vi ontem, aí o cara, vai, termine. Eu falo, não, eu já acabei o que eu tinha para falar, tudo para falar, já falei. Veja, isso não é um período. Gosto de falar assim, ó, quando eu te vi ontem, eu achei que fosse o meu colega de sala lá do ensino fundamental. Agora sim, eu terminei a ideia que eu quis dizer. Então, esse ponto aqui do texto, ele mostra o primeiro período do texto. Geralmente é aqui, no primeiro período do texto, que você tem um foco. E o foco começou aqui, ó. Interpretação. E isso bate com o título, inclusive, de interpretação, tá certo? Depois, o autor aqui nesse texto vai falar sobre o foco, como eu já falei para vocês, vai falar um pouquinho do contexto e vai falar da intenção e vai mostrar que a outra parte da interpretação, que não é científica, é aquela que a gente dá opinião, como eu expliquei aqui para vocês.
Eu não vou ler o texto todo porque vocês vão ler com calma e só para destacar uma coisa. O foco é o assunto. Geralmente está no primeiro período. Aí depois disso você vai explicar todo o processo ligado ao foco. Ou seja, se o foco desse texto é interpretação, o contexto seria o foco, contexto e intenção. Tá certo? E no final ele vai dizer qual a importância dessa interpretação. Veja lá o texto. Ele fala assim, ó, cabe a nós a investigação e não a opinião simplesmente. Viu? Porque eu não li o texto, porque eu já tinha dado a vocês algumas dicas. Aí ele termina assim, ó, quem investiga supera quem opina, porque a investigação depende desses três aqui, ó, do foco, do contexto, né? Opa, né? Do contexto, bom, aqui parece que pronto, do contexto, aqui, isso, e da intenção, tá certo? Quem faz isso aqui tem mais autoridade, né? Então, quem investiga supera quem opina, pois quem opina se limita ao seu mundo, mas quem investiga abre espaço com autoridade para julgar uma opinião refinada. Refinada é aquela que é produzida por meio de alguma coisa, certo? E, no caso, o texto. E isso faz toda a diferença. Precisamos de pensadores cientistas e não de pseudo-intelectuais. Pseudo é falsos intelectuais. Aquele que acha que pode dizer tudo, pode falar tudo, pode ter todas as ideias, mas baseado em quase nada, tá bom? Bom, meus queridos, eu estou muito feliz por ter dado essa pequena observação que, para mim, é muito empolgante. No dia a dia, na escola, no trabalho, no namoro, em qualquer parte que nós possamos nos comunicar, muitos problemas e brigas por causa exatamente de você e eu, né? Não saber o foco da conversa, ou a pessoa que está lá não querer ter interesse de saber nem sequer a intenção sua ao expressar uma mensagem. Mas toda mensagem tem que ser interpretada não com a nossa opinião, mas com a observação do texto, tá certo? Nesse texto fala de interpretação, então toda interpretação tem um foco, um contexto e uma intenção. É por aí que caminha a análise para interpretarmos o texto. Muito obrigado por ter essa paciência e espero que vocês possam gostar das próximas aulas sobre interpretação de texto, tá bom? Obrigado, tchau.